Fala, guerreiro, beleza? Professor Bruno Carvalho, professor de física aqui do Colégio Pontes, e hoje eu estou passando para bater um papo especial com você sobre um assunto que sempre aparece no vestibular. Eu estou falando dos gráficos da cinemática, os gráficos do MU, os gráficos do MUV. Bruno, esse assunto pode cair na minha prova? Ele não só pode, como ele já está lá te aguardando, então fica esperto, tá? É bem importante você, obviamente, saber as características do movimento e não só sair decorando fórmulas, né? Afinal de contas, nós não somos um HD de equações. A física, ela serve para quantificar os fenômenos que vão acontecer. E aí, por isso que nós fazemos o uso daquelas funções horárias, e essas funções horárias, muitas vezes, elas podem ser descritas por gráficos. Afinal de contas, eu tenho funções do primeiro grau no movimento uniforme e no uniformemente variado. Vamos já recordar cada uma delas, tá? Assim como também tenho funções quadráticas. E sabe o que é interessante? Falo por mim. No meu ensino médio, eu tinha pavor a questões de gráfico, sabe? Principalmente quando ele não me trazia muitos valores. Até eu perceber que o gráfico, ele conversa com você. Quando você bate o olho no gráfico, ele te passa muita informação. Só de analisar a curvatura, só de analisar o tipo de gráfico, você já tem muita informação ali sobre o movimento, sem precisar ter nenhum valor, beleza? Então eu preparei um material bem bacana para você e eu quero que você me acompanhe. Vamos nessa! Olha só... Beleza. Vamos aqui. Então, o primeiro gráfico que nós vamos ter é o gráfico do movimento uniforme. Sim, o movimento uniforme, lembrando qual é a principal característica dele? Ele tem velocidade escalar constante, logo, o módulo da sua aceleração vai ser nula, né? O agente físico que é responsável por variar o módulo da velocidade, no caso da aceleração, ele não vai existir. E aí o nosso movimento uniforme, ele é definido por essa função horária, S igual a S0 mais VT, que nós vimos aí em outro momento já. Pois bem, essa função horária, que até algumas pessoas gostam de atribuir algumas frases, né? Super sorvete ou sentado sozinho vendo TV, ajuda bastante você a assimilar, mas lembrando que é imprescindível saber o que significa cada variável dessa, beleza? Temos aqui que essa função é uma função horária do primeiro grau. Por que ela é uma função horária? Depende do tempo. Por que é do primeiro grau? Porque a variável, que no caso será o t, está elevado a 1. Logo, o gráfico da função do primeiro grau, ele vai ser uma reta. E essa reta pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Então, o primeiro gráfico que vamos analisar para o movimento uniforme será o gráfico do espaço. Veja bem, nos dois gráficos aqui, trata-se de um gráfico do espaço em função do tempo. Aqui eu tenho a minha ordenada com o espaço e a minha abscissa, o eixo do tempo. Bruno, por que um é crescente e o outro é decrescente? Vamos interpretar esse gráfico comigo. Vamos lá. Você precisa estar de posse daquele conhecimento, né, de marcar os pontos no plano cartesiano. Percebam que bem aqui nesse ponto, o tempo para esse ponto aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui para nos ajudar. Pronto. O ponto aqui, vamos mudar aqui uma cor. Bem aqui nesse ponto, ó. O tempo nesse ponto, ele vai ser 0. Então, essa é a posição quando o tempo é 0. Logo, trata-se da minha posição inicial. À medida que o tempo vai passando, percebemos que a posição vai aumentando. Ó. Se o tempo passa e a posição aumenta, significa que esse móvel está indo na mesma orientação do referencial. A sua posição está aumentando. Trata-se, então, de um movimento progressivo. Se o movimento ele é progressivo, significa que a minha velocidade ela é positiva. Olha que interessante. Só de bater o olho no gráfico. Vi o gráfico do espaço em função do tempo.
É uma reta? Trata-se de um movimento uniforme. É uma reta crescente. Ele é uniforme e progressivo porque as posições estão aumentando. Agora vamos olhar esse gráfico aqui da direita. Nesse ponto aqui, o meu tempo é zero. Logo, essa é a posição no instante zero. Chamamos de posição inicial. À medida que o tempo passa, a posição está diminuindo. Ó. O tempo vai passando e a posição vai diminuindo. Até chegar um momento bem aqui. Nesse ponto aqui, a posição é nula. Significa que o móvel está passando pela origem. Analisando agora essa queda das posições com o passar do tempo, eu percebo que esse móvel ele está voltando. Ó. Ele está indo contra a orientação da trajetória. Se ele está voltando, trata-se de um movimento retrógrado. Logo, a minha velocidade ela vai ser negativa. Beleza? Vamos para frente. Não compreendi. É até fácil. Agora, olha como fica o gráfico da velocidade no movimento uniforme. Aqui nós temos, ó, como o módulo da velocidade é constante, à medida que o tempo passa, ele vai apresentar o mesmo valor. Percebam? Eu tenho sempre o mesmo valor para a velocidade. E ela está na parte positiva do eixo da velocidade. Então, isso aqui trata-se de um movimento progressivo. Enquanto o meu gráfico da direita, à medida que o tempo passa, a velocidade continua apresentando o mesmo valor, porém agora na parte negativa do eixo. E aí isso caracteriza o movimento retrógrado, tá? Uma informação importantíssima. A trajetória do movimento não é determinada pelo gráfico. Estou chamando a atenção para isso, porque às vezes eu já coloquei uma questão para o aluno marcar qual era o gráfico que representava a descida de uma pessoa em um escorregador. E aí eu coloquei propositalmente esse gráfico aqui da direita, ó, e muitas pessoas marcavam esse gráfico aqui, né, achando que isso aqui representava a descida de uma pessoa. Eu ainda fui até maldoso. Eu coloquei um outro gráfico em que fazia uma curva mais ou menos assim, ó, bem parecida com o do escorregador mesmo, né? E a quantidade de pessoas que marcavam esse item era impressionante. Então, cuidado. O gráfico não determina a trajetória. Beleza? Vamos para frente. Essa informação é muito importante e vai te ajudar bastante na hora de você resolver as suas questões. Veja bem, se você calcular a área abaixo do gráfico, quando você tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, essa área compreendida entre o gráfico e o eixo do tempo vai te dar exatamente o teu deslocamento. E isso te ajuda bastante, tá? Veja bem, nesse caso, se eu quiser calcular o deslocamento, veja que toda essa parte aqui, ó, trata-se de um movimento progressivo, ele estava indo, porém essa parte aqui trata-se de um movimento retrógrado, onde ele estava voltando. Se eu quiser o deslocamento dele, eu vou pegar essa parte aqui e subtrair dessa. O que ele foi menos o que ele voltou. Porém, se eu quiser o espaço percorrido, né, a distância que ele percorreu na ida, mais a distância percorrida na volta, eu vou somar as duas áreas. Vamos continuar aqui. Agora vamos para os gráficos do movimento uniformemente variado. E quando falamos de movimento uniformemente variado, nós temos aí duas funções horárias, né? Temos a função horária do espaço e temos a função horária da velocidade. Vamos lembrar aqui, primeiro vamos analisar o gráfico do espaço, tá ok? Depois a gente volta, passamos para a velocidade. Mas vamos recordar qual é a função do espaço? É essa aqui, ó. S, deixa eu ver se eu consigo, mano. Tô ficando bom nesse negócio. Igual a S0, opa, mais
V0T, ficou meio feio o T, mas o V, mas você me dá um desconto aí. V0T mais a T2 sobre 2. Ah, tá quase bonito. Pronto, essa é a função horária. Pronto. Do espaço para o movimento uniformemente variado. E trata-se de uma função do segundo grau, tá? Porque é uma função horária, porque depende do tempo. Função horária do espaço, a variável isolada é o espaço, e é do segundo grau porque a variável está elevada a 2. Então, veja bem, nesse gráfico aqui, nós temos que o gráfico ele vai ser uma parábola. E ele pode ser uma parábola com concavidade para baixo ou concavidade voltada para cima. Cuidado! Se a tua concavidade está para cima, uma coisa é certa, a aceleração é positiva. Beleza? Concavidade para cima, a aceleração positiva. Ah, Bruno, é acelerado? Não necessariamente, porque para ser acelerado não depende só da aceleração, depende da velocidade também. Então, veja bem, se a aceleração e a velocidade apresentam o mesmo sinal, é acelerado. Apresentam sinais contrários, é retardado. Se pegarmos essa primeira parte aqui do gráfico, cadê? Pronto. Essa primeira parte aqui, ó, da esquerda, eu vou trabalhar só com esse gráfico da direita, tá? Dividimos ele aqui ao meio. Percebam que à medida que o tempo passa, o espaço diminui. Quer dizer, então, que ele está voltando e a velocidade dele vai ser o quê? Negativa. Mas a aceleração não é positiva? Se tem sinais contrários, o movimento nessa primeira parte é retardado. Analisando essa outra metade da parábola, à medida que o tempo passa, a posição aumenta, então ele está indo. Velocidade positiva. E a aceleração também é positiva. E aí trata-se de um movimento acelerado. Beleza? Vamos para outra situação. Nessa situação aqui agora, veja bem, o gráfico ele apresenta concavidade voltada para baixo. Então a aceleração vai ser negativa. Mas o fato de ser acelerado ou retardado vai depender, né, da velocidade também. Então, dividindo aqui essa parábola ao meio. Cadê? Olha só, dividir para analisar. Ou essa aqui mesmo da direita, acho que fica até melhor. Vou trabalhar com a da direita mesmo. Então, aqui à medida que o tempo passa, a posição está aumentando. Então, se o tempo passa e a posição está aumentando, esse movimento ele é progressivo, velocidade positiva. Mas a aceleração não é negativa. Se ele tem sinais contrários, o movimento é retardado. O outro lado da parábola traz o contrário. Ó. O tempo passa e a posição diminui nessa segunda metade. Logo, se a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, o teu movimento ele vai ser acelerado porque apresenta o mesmo sinal. Bruno, é muito fácil. Eu sei que é fácil. Agora, deixa eu te mostrar isso aqui. O gráfico da velocidade. A função da velocidade é V igual a V0 mais... Eita, fiz um mais enorme, né? A vezes T. Pronto. Função horária da velocidade. Essa função é do primeiro grau. Então, o gráfico ele é uma reta, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele pode ser uma reta crescente. Isso indica que a aceleração é positiva. Ou pode ser decrescente, indicando uma aceleração negativa. E aí fazemos a mesma análise, ó. Nessa primeira parte aqui do gráfico, veja que as velocidades são negativas e a aceleração positiva. Então, aqui é retardado. Nessa parte aqui do gráfico, ó, a velocidade ela é positiva e a aceleração também. Então, é acelerado. Analisando o gráfico aqui do lado, onde o meu A vai ser negativo, nessa parte aqui, as velocidades são positivas e a aceleração negativa. Sinais contrários, vai ser retardado. Nessa parte aqui de baixo, velocidade negativa
e a aceleração negativa, o gráfico tem movimento acelerado. Beleza? E para finalizar, o gráfico da aceleração. Aí é moleza, porque no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante, ela não muda. Então vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo, ficando na parte positiva se o A for positivo, ficando na parte negativa se o A for negativo. Beleza? Espero que tenha compreendido. Espero ter tirado todas as suas dúvidas, tá? Não esquece, pode contar 100% comigo. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor Bruno Carvalho. Continuamos aqui firmes e fortes trabalhando para conquistar a tua aprovação, para levar a física da forma mais clara e simples possível. Eu, junto com o Colégio Pontes, contamos com você. Vamos para cima.